Boa noite. Boa noite, meninas. Vou fazer minha preparação aqui para nós. Vendo se está tudo certo por aqui. Estão de câmera olhando para minha cara. Vamos nos elevando, nos afinizando com os nossos mentores. Vou ler essa mensagem aqui de Emmanuel. Quem não vencerás em teus empreendimentos? Que o teu doente querido está no clima da morte, que atravessarás longa noite de provações, que não mais encontrarás o trabalho que mais deseja, que não te recuperarás de certas perdas sofridas, que não realizarás os sonhos que acalenta, que os entes amados distante de ti nunca mais te voltarão ao convívio, que o desgaste do corpo físico não mais te permitirá as realizações que tanto almejas, que por essa ou aquela falta andarás sobre a terra constantemente sobre pedra e espinhos. Tudo isso disseram. Entretanto, continua agindo e servindo, orando e esperando, porque as opiniões de Deus são diferentes. Então vamos nos preparando, afinizando com os nossos mentores, fechando os nossos olhos, se possível. E vamos buscando respirar, nos acolher fisicamente, acolher esse ambiente que nos recepciona. Vamos agradecendo a esse momento, a essa oportunidade de reflexão. Que os bons amigos da espiritualidade estejam conosco, a nos orientar, a nos fortalecer. Que possamos sair daqui hoje melhores do que adentramos, com muito mais paz, amor, acolhimento e fraternidade. Que assim seja. Então, vamos refletir hoje sobre um tema, não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu já falei aqui antes sobre isso e eu percebi, graças a Deus, que eu mudei algumas percepções de quando eu falei de outra vez. E eu acho esse um tema assim bastante complexo, profundo. E eu fiquei pensando que é como se eu fosse uma cega a conduzir, né, um conteúdo às vezes a outros cegos. Porque não subestimando vocês que me ouvem, mas no sentido assim, nós estamos num planeta de expiação e prova. Então nós temos muitas limitações e talvez a maior de todas seja sobre o material. E esse tema é sobre o mundo material, nosso apego aos bens materiais. E a maior parte do nosso tempo estamos dedicados a construir bens, posses materiais. As nossas preocupações e tudo mais, a maior parte voltado para isso. Mas hoje eu pensei, olhei assim naquilo, como eu falei, que algumas coisas estavam diferentes, que eu percebi que eu já tinha compreendido bem diferente do que antes, e eu gostaria de trazer para vocês. E como uma cega sobre o assunto, mas naquilo que eu já consegui enxergar, passar adiante, e que para mim tem sido assim bem agradável, prazeroso de ir construindo tudo isso, que não é tão simples quanto muitas vezes a gente coloca. Vamos olhar servir a Deus e a Mamon. Ou melhor, Jesus coloca, né? Não podemos servir a Deus, não conseguimos, é como se fosse impossível servir a Deus e a Mamon. Ele não falou assim, ó, talvez alguém consiga, alguns podem conseguir. Ele falou, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então ele colocou um não muito claro, não pode. Mas e por que não pode? E se alguém falar, mas eu consigo? Na verdade, é uma má interpretação do que ele está dizendo. O que é servir, o que é Deus e o que é Mamon. Servir é a gente atender uma expectativa de alguém
é obedecer a algo. Eu vou servir, você vai num restaurante e você vai ser servido. Então vai servir aquilo que você pediu. Aí você vem aqui à casa, você vai ser servido um atendimento que é necessário. Talvez você não falou: "Ah, eu quero tal atendimento", mas nós entendemos que a sua alma necessita desse atendimento. Então a gente está servindo aquilo que alguém necessita, ou alguém, tem uma expectativa, tem um pedido sobre. E aí vai, então, vamos atender um pedido, uma ordem de Deus e de Mamon. Deus é Deus, acho que está claro a gente nivelar aqui que Deus é o criador de tudo, de todo o universo. E quem é Mamon? O que que é Mamon? Mamon vem da origem lá de antes de Jesus, antes de Moisés, inclusive, existia muitos deuses. Era o deus da riqueza, o deus da beleza, o deus, para tudo tinha Deus. E Mamon era um deus da riqueza, considerado o nome do deus da riqueza, foi traduzido para Mamon, né, para nós. Então, Moisés trouxe a unificação de Deus para um único Deus, porém, quando Jesus chega, ainda existe uma visão, uma percepção, até porque materialista, né? Essa questão de ter um Deus para isso, Deus para aquilo, você tem que obedecer, se não obedecer acontece tal coisa, então acabou criando um vínculo, uma prisão a esses deuses que foram criados pelos próprios homens. E ainda existia o Deus da riqueza, e então ele fala, ou você serve o Deus único, ou você serve Mamon, o Deus da riqueza. Porque um é material e o outro não. E aí, um outro passagem a gente pode associar esse momento, que Jesus diz, né? O reino de Deus está dentro de vós. Então, como que eu vou obedecer, servir a um Deus, né, que não é material e que está dentro de nós, enquanto o outro é supermaterial e está fora de nós? Então, é como se fossem caminhos opostos. Eu sirvo a um a outro. Mas isso daí, não, que muitas vezes a gente confunde muito mesmo, acho que a maioria das pessoas está pensando que assim, não se pode ter riqueza. Ele não disse isso. Ele não disse nenhuma das vezes que não pode ter riqueza. Se vê a Bíblia todinha, os evangelhos, não fala assim, não tenha riqueza. Não existe isso. É diferente. É servir a riqueza e servir a Deus é uma coisa. Ter riqueza é outra coisa. Se a gente fosse trocar hoje o Deus Mamon para o dia de hoje, seria não servir ao capitalismo. Nós somos entregue ao sistema e ele nos faz o que é, digamos assim, o que ele quer com a gente. E a gente serve ao sistema. Então, para a gente pensar sobre isso. E outra questão é sobre o que é riqueza. Às vezes a gente fala, então não é comigo porque eu não sou uma pessoa rica, e às vezes a gente se tira do aprendizado por causa disso. E se a gente for no dicionário, o que é riqueza? Riqueza é ter além do necessário. Então, se a gente tem mais de um sapato, se a gente tem mais de um prato, se a gente tem alguma coisa mais do necessário, a gente tem algum tipo de riqueza. Nós temos sempre algo mais do que aquilo que é extremamente necessário. Então, essa é uma riqueza que nós podemos compartilhar, que nós podemos dividir, que seja intelectual, que seja material, também é riqueza. E aí, no começo do capítulo, que no Evangelho, no capítulo 16, discorre uma historinha que chega uma pessoa para Jesus, não se conta nem o nome dessa pessoa, e chega para ele e fala, Jesus, como é que eu faço para chegar a ganhar o reino do céu, né? O reino de Deus? E aí Jesus fala, em outras palavras, né, ele fala assim, sabe os 10 mandamentos? Sabe o mandamento de Moisés? Não ter homicídio, não mata, não rouba, não honrar o pai e mãe, e ele discorre. Aí ele fala assim, tá, mas eu já faço tudo isso.
Já tem um bom tempo, desde a minha juventude eu faço isso. Ele deve ter ficado feliz, lá já ganhei o reino dos céus. Aí Jesus vai falar para ele, então, dei tudo que você tem aos pobres e me segue. E naquele momento aí ele entristeceu, porque ele tinha muitos bens materiais e ele foi embora. Conta, tem uns expositores aí, eu não posso garantir que seja verdade, mas conta-se que pouco tempo depois ele morreu. O que eu entendo é que Jesus, quando ele fala algo, ele já tinha mapeado para quem ele estava falando e com quem ele estava falando. E aí fala, mas aí Jesus está falando que não pode ter riqueza, tem que desfazer de toda a riqueza. Na verdade, aquilo ali é uma metáfora, como quase tudo que Jesus nos contou como historinha, era uma metáfora sobre algum aprendizado. E essa metáfora é sobre o desapego. E naquele momento em que ele tinha que desapegar dos bens materiais, ele entristeceu, que ele não conseguiria fazer. Talvez Jesus, prevendo uma morte próxima dele, também acentuou isso, sabendo que ia discorrer. E muito provável Jesus não esperava que ele realmente fosse abandonar tudo e segui-lo, mas era ali meio que testando ele mesmo se ele tinha condições espiritual de chegar ao reino dos céus mais livre. E a gente pode ver isso acontecendo com, por exemplo, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis era extremamente afortunado, família muito rica, e ele deixa tudo e vai seguir um trabalho de franciscano. Tá, mas aqui nós estamos quase dizendo que nós temos que fazer voto de pobreza para entrar no reino dos céus. Mas ainda não é isso. O próprio evangelho, ele ensina como ficar rico. Ele ensina da forma mais fácil e prática como ficar rico. Quem aqui pegar hoje vai sair ficar rico, porque qualquer economista, o melhor economista, esse pessoal aí de finanças, fala a mesma coisa e está no Evangelho. Basicamente, no Evangelho, quer ver? Utilidade providencial. Eu não vou lembrar aqui qual é o item, mas é no capítulo 16, que ele fala sobre como sobre a desigualdade da riqueza e por que uns têm mais e outro tem menos. E aí ele fala que é por questão de conhecimento, de sabedoria. E para se ter riqueza, a gente precisa de duas coisas. Como ser rico? O Evangelho ensina. Você pode ser rico, mas não que a riqueza te domine. Que você domine a sua riqueza para ela que seja em bem seu e do próximo, tá? Mas o ensinamento. Duas coisas que nós precisamos para ter riqueza. É conquistá-la e mantê-la. Nossa, todo mundo sabe disso. Só que ele dá mais detalhe de como conquistar. Para conquistar a riqueza, a gente precisa de 3 características, 3 habilidades. Que é inteligência, é trabalho e ser ativo. Se todo mundo, qualquer pessoa, trabalhar bastante, usar a inteligência e ser bastante ativo, vai construir riqueza com toda certeza. Se a gente parar para pensar, não é assim? Quem trabalha bastante, só que você usa, aí o evangelho fala, com inteligência, usa a inteligência e ser ativo, porque tem pessoas inteligentes, mas fica parada e sabe muito, mas não agem. Então ele fala, tem que ser ativo. Tem que ser trabalhador, porque também não precisa ser ativo destrambelhado. Eu tenho que trabalhar constante com inteligência e ser ativo, digamos assim, com energia para trabalhar. Esse é para conquistar riqueza. Esses 3 pontos. E para a gente manter a riqueza? Muitas vezes, a maioria, inclusive, das pessoas conseguem ter riqueza. E para manter riqueza e crescer, que vai fazer com que a gente fique rico, é manter e fazer isso crescer. Só tem 2 coisas que o Evangelho fala, que é sobriedade e previdência.
a gente precisa ser sóbrio e previdente. Parece muito simples ser sóbrio e previdente, não é? E o previdência a gente sabe. O que é previdente? É você ter uma previdência sobre o futuro. Não gaste tudo hoje, não desperdice tudo hoje, não pense que amanhã você vai precisar. Guarde alguma coisa. Só por aí já é um pouquinho mais difícil, né? Que a gente às vezes quer, fala assim, mas eu ganho pouco, aí tal. Aí vem, então vamos trabalhar mais para ganhar mais, que é para conquistar. Eu já trabalho muito, então você está ganhando mais, agora eu tenho que manter, eu tenho que pensar que eu tenho que guardar algo para o futuro, eu não posso gastar tudo hoje. Mas a dificuldade vem decorrente desse outra característica, esse comportamento, digamos assim, que é sobriedade. Nós precisamos ser sóbrios. E, ao meu ver, essa é a maior dificuldade, é a sobriedade. O que é a sobriedade? No mundo, inclusive, das finanças, fala, né? Tem até uma frasinha assim, pré-poder. Eu preciso, eu posso, eu devo. Então, imagina que chegou São João e nós, mulheres, chega numa vitrine, tem uma bota linda, maravilhosa, e a gente olha para ela assim, meu Deus, custa R$300. R$300 né, é muito, ao meu ver, para uma bota, que você usa só uma vez no ano, mas nosso clima aqui, aí você fala, aí você vai a perguntinha, eu preciso? Aí vem a nossa argumentação, eu preciso, porque eu não tenho. A gente cria uma necessidade que não é real na maioria das vezes. Eu posso? Eu não tenho à vista, mas eu posso passar no cartão de crédito, de vida ali. Eu dou um jeito e faço poder. E aí vem o outro, eu devo fazer isso? Aí o devo, quando a gente fala assim, o devo é o jogo dos outros dois, a gente geralmente vem aquela outra coisa assim, fala assim, mas eu mereço. Eu trabalho tanto, eu mereço. Esse eu mereço, a gente cai. Que a gente realmente merece, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. No final, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A parte de gestão das nossas finanças com merecimento pessoal são coisas diferentes. Só que nessa hora a gente joga junto e fala, eu mereço, para justificar a decisão. E depois resolver pagar sobre isso no futuro. E aí é muito difícil, porque quando chegar essa hora, eu vou falando que é muito fácil. Mas a gente vem de uma vida de escassez, a gente vem de uma vida de muito sofrimento, vem de uma vida de um desequilíbrio, de falta de orientação financeira, de crenças tamanhas de todas as áreas. Então não é fácil chegar nessa hora e resolver basicamente por quê? Tem emoção por trás disso. Tem sentimento e sentimentos verdadeiros, profundos, que estão tomando decisões por nós. Então não é simples, não é tão simples. Mas se a gente conseguisse ser sóbrio emocionalmente para manter e fazer isso abundar, crescer, o segredo está aí. E aí, porque muitas vezes nós temos a oportunidade da escassez, da pobreza. Porque enquanto o que tem muitas condições financeiras tem a oportunidade, uma prova de lidar com o excesso, a escassez, a pobreza, é uma oportunidade de trabalhar a sobriedade e a previdência, exatamente tendo pouco. Porque quem tem muito, já tem muito. Não precisa me preocupar muito em conquistar, porque já entrou num ciclo ali de abundância. E aí vem os prazeres. E a hora que eu volto para os prazeres, eu esqueço do simples, eu esqueço do interior, do interno. E é isso nessa hora que a gente se perde, que Jesus fala, que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas não é que, a isso ele não falou que não entra. Ele não falou não entra, é impossível entrar. Ele não disse isso de forma alguma. Ele falou que é difícil. Porque é caminho contrário, como eu disse. Quando a gente imagina a gente indo lá para
para Dubai, naqueles lugares maravilhosos, lindos. A gente está lá postando nas redes sociais, tirando foto, fazendo filmagem, tudo para fora. Beleza, eu quero ostentação, mostrar ali, tudo externo. Mas Deus não está nisso. Deus está nas coisas, nos momentos, nos pensamentos simples em que nós podemos ver. Devemos viver isso com toda certeza. Se existe a beleza, se existe essas oportunidades, é para ser vivido. Mas quando isso passa a ser única obsessão, que as coisas sejam a nossa obsessão de viver, a gente provavelmente está perdendo a oportunidade do belo, do simples do nosso dia a dia. E aí são provas. Ter riqueza não é um privilégio. Não, do ponto de vista de crescimento espiritual, não é. Nós devemos muito, inclusive, orar pelos ricos para que ele consiga passar pelos os muito ricos, né? Que nós já somos ricos, não sei a condição de quem está me vendo, vocês estão aqui. Mas quanto mais a abundância financeiramente, geralmente tem um espanjar, digamos assim, né, desses recursos e não converte para a sociedade, para um crescimento do meio que se vive, do nosso plano, do nosso planeta. Mas na pobreza também nós temos grandes oportunidades. Talvez nós não passamos grandes necessidades, mas é muito provável que os nossos pais, os nossos avós passaram por momentos muito difíceis, em que aí nessa hora eles construíram sobriedade. Imagina um pai ou mãe de família que tem lá 5, 7 filhos e que ele vai comprar um quilo de carne para a família. E ele fala, nossa, mas isso não vai dar para todo mundo, eu não tenho como comprar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar ovos. Que aí eu dou um para cada, ainda sobra para amanhã. Então ele administra o que ele tem e vive com menos, aí vai passando, mas digamos que ele consiga depois, não, eu consigo comprar aqui um quilo de carne para alimentar aqui. Ele fala, mas eu vou guardar isso que está sobrando e vou continuar comprando meus ovos aqui, porque eles comem mais um pouquinho. Tô fazendo só uma metáfora, tá, gente? Inclusive, coitados dos animais. Aí vai fazendo essa administração. Daqui a pouco tá sobrando que ele tem condições de comprar até mais outras coisas. Então, na escassez, muitas vezes a gente aprende a ter sobriedade, que é aquele tato com cada coisinha que nós temos. E aí a gente aprende a valorizar as conquistas pequenas. Quando nós realmente trabalhando sobriedade e previdência. Quando a gente não trabalha com sobriedade e previdência, o que acontece? Ganha muito e perde-se muito. Muitos sonham, eu já sonhei, depois que eu entendi, eu não sonho mais. Ganhar na Mega Sena, né? Tipo, como eu queria ganhar na Mega Sena. Eu acho que ia ganhar na Mega Sena, uma herança, assim, é mais uma prova recebida. O que você vai fazer com essa grande responsabilidade? E se não tiver sobriedade e previdência, rapidamente, como a maior parte dos que ganharam, perderam, porque não sabem manter. E aí vem o pessoal aí atual que fala que são as crenças limitantes. As crenças limitantes sim fazem isso, mas que no fundo tem a ver com essas duas habilidades básicas que é da alma, que não são estratégias materiais de ter, de reter, são conquistas da alma. Então, se a gente quiser ser rico de verdade, a gente precisa conquistar esses 5 valores que o Evangelho traz. E é por isso, ao meu ver, analisando assim, que muitos, por exemplo, Chico, o próprio Kardec e tantos outros, eu tô falando do meio espírita, mas isso cabe a qualquer um outro, que eles tinham condições de ter moradas mais
luxuosa, eles tinham outras condições, e para eles ficaram satisfeitos ali, naquelas condições mais simples, porque ele entendia que ele estava realizando um propósito muito maiores e que ele ia perder tempo, energia para algo que não era objetivo do propósito deles naquele momento. Mas se ele pudesse, se eles quisessem, eles teriam toda a condição de ter. Então era uma escolha, foram escolhas que eles fizeram consciente, com sobriedade do que tinha, do que podia. E aí eu trazendo assim, para a gente finalizando a reflexão, nós podemos pensar no nosso dia a dia e sem colocar essa riqueza para alguém fora, para nós mesmos. Será que nós não temos riqueza a ser compartilhada? Quando eu digo compartilhada, é um compartilhar muitas vezes em sentido inteligente, claro, de que assim, inclusive existe no Evangelho, vocês vão lembrar daquela aquele momento que eu não lembro se tem um nome, mas uma pessoa que ele vai lá, conquista muitas riquezas, eram mantimentos que ele produzia, acho que milho, tudo que aquele tempo era assim, então ele pega esses mantimentos e coloca num celeiro. E aí tem tanto alimento ali que ele fala, nossa, eu vou criar mais um celeiro para colocar esses alimentos. E aí ele vai e cresce e fica super abundante. E aí Jesus fala, você não sabe que amanhã você deixará esse mundo, logo mais deixará esse mundo. Então ele acumulou tanta riqueza, mas logo mais ele deixar essa riqueza toda ali. E então, o que eu entendo, assim, buscando que há alguns anos eu me dediquei de verdade, assim, a compreender de fato o que é prosperidade, o que é essa riqueza. A gente está tão imerso, que a gente vive tantas situações, um fala uma coisa, outro fala outra. E o que de verdade é e o que não é, o que é coisa boa, o que não é, o que passa do nosso limite. Eu ainda não fechei e acredito que vou passar a vida inteira sem fechar. Mas hoje é um pouquinho mais claro sobre isso, de que a gente usar a nossa inteligência, as nossas forças, o nosso saber, a nossa comunicação, tudo que a gente tiver condições e todo mundo tem para melhorar o nosso meio. E aí muitos hoje existe uma grande informação, não sei no outro lugar, mas no Brasil, demais assim, voltado para investimento. Vamos fazer investimento. Será que do ponto de vista assim, desse reino de Deus, e é uma pergunta mesmo que eu não tenho resposta, como é que vemos isso? Porque é como se a gente estivesse criando um celeiro para colocar o acúmulo que nós estamos tendo, sendo que o nosso mundo é tão precário. Será que não seria mais inteligente a gente fazer progresso na Terra, mesmo que ele retorne como recurso financeiro? Ao invés de eu estar guardando, e eu me lembro também de um diretor que ele falava assim, minha empresa, ele tinha um cálculo que dava um retorno financeiro, sei lá, de 10%, eu vou chutar aqui. Ele falou, se eu quisesse vender toda a minha empresa e investir o valor, eu ficava deitada em casa e ganhava mais do que eu ganho hoje. Só que é pelo propósito de gerar tantos empregos, de movimentar a economia local, de fazer alguma coisa pelas pessoas. Eu penso que é mais ou menos isso, né? Que a gente podia estar usando, e muitas vezes a pobreza que acontece no nosso meio é por falta disso. Você sabe fazer um bolo? Você sabe fazer um brigadeiro? Você sabe fazer alguma coisa? Sabe costurar? Sabe ter algum tempo para fazer algo? E às vezes as pessoas não usam o próprio tempo. E entendo que nessa hora o governo poderia ter incentivos para desenvolver essas habilidades, nossos governos regionais, locais e nacionais. Desenvolver habilidades internas nas pessoas, para que as pessoas consigam entregar de si, gerar riqueza a partir de si mesmo, como
realização de propósito de vida. E aí nessa obra, nesse movimento, aliás, estaríamos realizando a obra de Deus na Terra. Porque se eu ficar lá guardando o meu conhecimento, o meu saber, os meus recursos só para mim, isso é egoísmo, né? A gente tem que compartilhar. Às vezes eu ajudo uma pessoa, mas uma pessoa, eu penso assim que se alguém me ajudar, eu sou o meu mundo inteiro. Então se alguém me ajudar, ajuda o meu mundo inteiro. É uma pessoa, é muito importante. Então se eu ajudo um do outro lado, é um mundo inteiro de uma pessoa. E vale muito, porque a gente fica querendo coisas extraordinárias, ajudar a cidade inteira, que a gente quer milhões disso, daquilo, e deixa de fazer o pequeno. E é de pouquinho em pouquinho que a gente conquista o grande. Não chega, a gente não dá saltos. E aí, vamos pensar sobre isso. O que é que eu tenho que eu posso movimentar mais ainda e gerar essa riqueza que, ao meu ver, a riqueza divina que está, né? O que eu estou dando vida para o outro, eu estou dando movimento, eu estou dando alimento, mas através do seu trabalho, eu estou favorecendo um crescimento de alguma maneira, e todos nós temos essa condição de fazer. E Jesus não falou que a gente não pode ter riqueza. Eu imagino, inclusive, baseado no progresso que o mundo de regeneração traz, não cabe mais pobreza no mundo de regeneração. Não cabe mais. Porque nós temos condição, nós temos inteligência, nós temos muita riqueza no mundo para a gente ainda ver irmãos do nosso lado em pobreza. E estou falando numa pobreza extrema, né? Na pobreza de falta de alimento, de moradia, de saneamento, de coisas extremamente básicas. No mundo de regeneração, isso não vai mais existir, que é esse mundo que está chegando. Nós estamos encerrando o mundo de expiação e prova. E ficarão, quem são os habitantes do mundo de regeneração? São esses colaborativos, esses que empreendem, esses que trazem, que pensam no coletivo. E a gente pode ver, só para encerrar, os jovens de hoje estão muito assim, quer viver o porquê das coisas, o propósito das coisas. Não é por acaso. Eles querem saber o que eles estão construindo no mundo. E esse saber digamos, é o plano de Deus. Deus fez esse mundo para ser abundante em tudo. E não para a gente guardar para nós e para nossos somente. Então, a gente entender tudo isso, estaremos vivendo em família, em fraternidade no planeta inteiro. E não só dentro das nossas casas, dentro dos nossos. Eu espero que tenha ficado aí pelo menos uma ideia, um fiozinho da meada, porque é o que eu estou seguindo, o fiozinho, desde 2018, que eu caí a consciência de o que é prosperidade. E eu estou nesse fio andando aí, tentando entender. E agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco do que eu refleti, do que eu venho olhando para o Evangelho e tentando ter essa sobriedade sobre a nossa vida. E vamos encerrar. Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Se não, vamos fazer o encerramento. Acho que ficou bem claro. Ficou? Que bom. Então vamos sintonizar com Jesus, com a espiritualidade, para que eles consigam acessar os nossos pensamentos, nossas reflexões, nos inspirando os melhores pensamentos, as respostas e principalmente as perguntas certas para chegarmos naquele próximo passo, naquela solução. E aproveitando o tema de hoje, soluções materiais, sim, para que sobre tempo, energia, amor, atenção para as coisas de Deus.
e vão me inspirando, buscando sentir esse reino de Deus em nós. Vamos buscando levar esse reino de Deus para todo o nosso fazer, o nosso dia a dia, ver a beleza, ver a clareza da presença de Deus em cada coisa, em cada ação, em cada movimento e em cada pessoa que te passar pela nossa frente. Sentirmos que ali está Deus e que depende da nossa vista, do nosso sentir, a sua presença. Queridos irmãos, acolha em nossos pensamentos, as nossas preces e aqueles que nós mentalizamos agora, que possa receber abraços fraternos de muita luz. Aqueles que perderam seus entes queridos, que sejam abraçados fortemente em suas almas, recebendo consolo, a força necessária para seguir fases esse momento tão difícil. E aos irmãos que deixarem esse plano material, da mesma forma que seja abraçado por todos nós, com muito carinho, que pétalas de rosas caiam sobre eles como luz, a florescer e a clarear os ambientes em que eles estão, sentindo a presença dos amigos, dos bons amigos, e de Jesus e Deus nosso Pai. E assim voltamos aos nossos lares com muita proteção, já imaginando os nossos lares protegidos, harmonizados, com muitas bênçãos e paz. Que assim seja, e graças a Deus. Deixa eu fechar aqui.